Ei, povo lindo! Tô aqui de novo para mais um vídeo e eu fiquei muito feliz com a repercussão que o primeiro vídeo teve. Eu realmente não esperava que fosse repercutir tanto, que tantas pessoas incríveis fossem aparecer por aqui, com sugestões, com dicas, com elogios mesmo. E eu fiquei muito animada, muito feliz, muito obrigada por estarem aqui de novo. Continuem compartilhando, dando like e vamos fazer o canal crescer juntos, tá bom? Eu vou ao caso então, não vou ficar me estendendo muito, vamos lá. O caso que eu escolhi hoje, ele é muito famoso aqui no Reino Unido e ele envolve a morte de uma criança de uma forma extremamente violenta. O que torna ele ainda mais horrível é porque os dois assassinos dessa criança também eram duas crianças, dois meninos de 10 anos. Eu entendo se você não quiser assistir esse vídeo e até aconselho que se você for muito sensível a esse tipo de conteúdo, que você realmente não assista, tá tudo bem. Eu vou trazer vídeo toda semana, você pode assistir os próximos e tá tudo bem. Tá? Então fica o aviso, eu vou dar alguns detalhes que vão ser muito perturbadores para algumas pessoas, então se você não quiser assistir, tá tudo bem. James Patrick Bulger, também conhecido como Jimmy Bulger, nasceu no dia 16 de março de 1990 e tinha 2 anos, quase 3, quando foi assassinado. Ele morava em Kirkby, que é uma cidadezinha aqui na Inglaterra, com a sua mãe Denise Bulger, e era um menino super querido, sociável, muito falante mesmo, ele era muito alegre. Ele tinha lindos olhos azuis e chamava muita atenção porque ele era uma criança extremamente fofa. Então, no dia 12 de fevereiro de 1993, a Denise Bulger e seu filho James foram a um shopping numa cidade perto de onde eles moravam, que chamava The Strand. Eles passearam por ali, fizeram compras e por volta das 3h30, mais ou menos, eles entraram no açougue. Quando eles estavam no açougue, o James estava muito inquieto e aí não tinha muita gente por ali. A Denise achou que poderia soltar a mão dele por uns segundos, né, 1 minuto, enquanto ela pagava o moço do caixa. A hora que ela olhou para baixo para pegar o James de novo, ele tinha desaparecido. Nesse momento ela entrou em pânico, mas ao mesmo tempo ela pensou que ele tinha entrado em alguma loja ali perto, ele estava por perto, porque tinha sido coisa de 1, 2 minutos no máximo que ela tinha se distraído. Então ela começou a procurar nos arredores, nas lojas e nada do James. Então ela foi na administração do shopping para avisar que o filho estava desaparecido e para eles anunciarem, né, que ele estava desaparecido para que alguém pudesse ajudar. A administração fez isso de uma forma normal porque para eles era uma coisa corriqueira mesmo, que crianças se perdessem dos pais ali dentro e depois eles precisassem anunciar e as crianças voltavam e estava tudo bem. Só que depois de uns 20 minutos que eles tinham anunciado e nada tinha acontecido, ninguém tinha aparecido com o James ou falando que viu ele, então eles começaram a ficar um pouco preocupados. Os funcionários e a mãe começaram a revirar o shopping inteiro e não encontraram nem sinal do James. A polícia foi acionada por volta de 4h15, então não tinha passado tanto tempo desde que ele tinha se perdido da mãe, e já enviou vários carros de patrulha para o shopping naquele momento para começarem a fazer as buscas. Eles estenderam as buscas além do shopping mesmo, começaram a procurar nas ruas próximas e até num canal que tinha ali perto. Enquanto isso, a Denise foi levada para a delegacia de polícia. Começou a anoitecer e o James não tinha aparecido ainda. Nesse momento, a notícia de que ele tinha desaparecido começou a passar em vários jornais da noite e várias pessoas ligaram para a polícia avisando que achavam que tinham visto James em algum momento ali perto do shopping. Uma moça inclusive ligou e falou que tinha visto ele perto do canal ali e eles focaram bastante ali para tentar ver se eles encontravam James, porque ele podia ter caído na água, um acidente, alguma coisa. Mas nem sinal dele. Só que à medida que o tempo foi passando, a possibilidade de que tivesse sido um sequestro e não um acidente ou que ele tivesse se perdido começou a ficar muito forte. Então, na madrugada do dia seguinte, as imagens das câmeras de segurança do shopping chegaram até a polícia. Nas imagens, que tinham uma qualidade péssima, era possível ver uma criança bem pequena saindo de mão dada do shopping com 2 crianças um pouco maiores, que pareciam ter lá seus 13, 14 anos. A qualidade era realmente muito ruim, mas a Denise conseguiu identificar o James pela roupa que ele estava vestindo naquele dia. No início, ver o James saindo do shopping com 2 crianças, por mais horrível que fosse o desaparecimento dele, fez com que a família ficasse um pouco mais tranquila, porque afinal ele não estava de mão dada com um adulto de meia idade. Eram 2 crianças e não podia ter acontecido nada de muito ruim. Talvez eles estivessem brincando ou feito uma brincadeira mesmo de mau gosto, mas nada com intenções perversas ou de machucar o menino. Então, no dia seguinte, no dia 13 de fevereiro, assim como acontece em muitos casos de desaparecimento de criança, a Denise Bulger foi na televisão para fazer um apelo a quem quer que estivesse com o James para poder devolver ele. Além disso, a polícia tornou as imagens das câmeras de segurança públicas, então ela começou a passar isso na televisão
de uma forma incessante para que, caso alguém tivesse algum tipo de informação, pudesse realmente informar a polícia para eles chegarem até o James. Mas infelizmente nada disso teve resultado. 2 dias após o desaparecimento, infelizmente o corpo do menino James foi encontrado por algumas crianças que estavam brincando perto dos trilhos do trem. O lugar ficava a mais ou menos 4 quilômetros de distância do The Strand, que era o shopping de onde ele tinha sido levado. A polícia então começou uma caça a 2 crianças, 2 jovens, que eram possivelmente culpados por assassinato. A estratégia que eles usaram foi pegar as crianças e adolescentes da região que já tinham algum envolvimento com a polícia, de transgredir leis e problemas mesmo com a justiça, e começaram a investigar. Teve até um caso que foi muito emblemático, né? Porque um dos jovens que a polícia interrogou, ele teve que fugir com a sua família da cidade, porque algumas pessoas ficaram sabendo que ele estava sendo interrogado, e aí a vizinhança começou a entrar mesmo em um modo de fazer justiça com as próprias mãos, mesmo sem saber que ele era culpado, ou se ele era culpado, porque ele não era. Então eles ameaçaram linchar, destruíram a casa do menino, e eles tiveram que fugir da cidade às pressas. Alguns dias depois da descoberta do corpo do menino James, uma moça ligou para a polícia de forma anônima e informou que ela achava que podia saber quem que era aquela pessoa, um daqueles meninos que estava sendo mostrado nas câmeras de segurança. Ela falou que era amiga de Susan Venables e que aquele menino parecia muito com o filho dela de 10 anos. Ela disse que o menino matou aula naquele dia que o James desapareceu e que ela tinha ficado sabendo porque deu uma confusão enorme por causa disso. Ela disse que o menino também naquele dia chegou em casa com a jaqueta manchada com uma tinta azul. Por fim, ela disse que a Susan compartilhou com ela que o filho tinha matado aula com um amigo, porque ela acabou encontrando o John Venables, que era seu filho, e o Robert Thompson, que era o amigo dele, numa locadora de vídeo quando estava escurecendo. E aí ela brigou com os dois, o Robert Thompson saiu correndo, porque ela disse que ele estava levando o filho dela para o mau caminho, e enfim, foi uma grande confusão. A polícia no início não botou muita fé, não acreditou muito porque os meninos tinham 10 anos. E no caso, as pessoas que eles estavam procurando, eles acreditavam que tinham 13, 14 anos. Então eles foram lá averiguar para descartar os meninos como suspeitos, mas eles não acreditavam que fossem eles. Uma equipe se deslocou à casa de John Venables e outra equipe se deslocou à casa de Robert Thompson. Os 2 meninos tinham 10 anos, então eles foram levados acompanhados das suas mães para 2 delegacias de polícia diferentes. Então, antes de entrar de fato, no que aconteceu, nas investigações, nos detalhes mesmo do crime, eu acho que é importante contar para vocês como que foi a infância, que ainda estava acontecendo, tanto do Robert quanto do John. Eu vou começar com a história do Robert Thompson. Ele era o 5º de uma família de 7 filhos. A família dele era bastante grande e também muito disfuncional. O pai do Robert Thompson, que também chamava Robert Thompson, ele abandonou a família para morar com outra mulher. Ele ainda era bem pequeno quando isso aconteceu. Logo depois disso, uma semana depois do pai dele ter abandonado a família, a casa em que ele morava com seus irmãos e a sua mãe pegou fogo. Foi um incêndio acidental e a família toda teve que viver num hostel por cerca de 2 meses até eles conseguirem se restabelecer. Eles eram uma família muito pobre também. Depois disso, a mãe de Robert, Ann, começou a ter muitos problemas com o álcool. Então, ela acabava negligenciando as crianças e elas acabaram ficando por conta própria. As crianças começaram então a desenvolver uma dinâmica extremamente hostil e perversa dentro de casa. Os irmãos mais velhos torturavam os irmãos mais novos, que iam passando isso adiante. Então, o mais velho torturava o mais novo, que torturava o próximo mais novo, lembrando que eles eram 7 crianças, 7 homens dentro de casa. E então o Robert estava inserido nesse meio, que era extremamente hostil. Além disso, ele era muito conhecido por roubar frequentemente. E ele roubava coisas das quais ele não precisava. Acho que pelo prazer de roubar, porque logo depois ele descartava essas coisas. Um dia aconteceu um incidente dentro de casa e a Ann acabou agredindo o Ian, que era um dos irmãos do Robert Thompson. O menino ligou então, ele tinha 14 anos na época, e ele ligou para o serviço social e pediu que eles tirassem ele dali da casa porque ele sofria maus tratos. O serviço social acatou o pedido e retirou o irmão de Robert, mas as outras crianças continuaram ali vivenciando aquela realidade. Então, essa é um pouco da história do Robert Thompson até ele chegar aos 10 anos de idade, e é realmente muito terrível tudo que ele teve que passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a infância do John Venables, que era o outro menino. A família dele não era tão pobre quanto a de Robert, mas também estava longe de ser rica. Ele tinha mais 2 irmãos, um irmão mais velho e uma irmã mais nova,
Ambos tinham necessidades especiais e os dois estudavam em escolas especiais. O pai do John Venables, o Neil, ele tinha ideias bem conservadoras em relação à família e ele achava que ele, como homem, tinha que prover a casa, enquanto a Susan ficava por conta da criação das crianças. A Susan acabou sendo muita coisa para ela, porque ela tinha 2 filhos com necessidades especiais e ainda tinha o John Venables. Susan acabava gastando muito tempo com os irmãos de John Venables e acabava, da visão dele, deixando ele meio de lado, porque as outras crianças precisavam de mais atenção. Os pais de John Venables acabaram se separando, o Neil e a Susan, mas não foi uma separação muito convencional. Eles iam e voltavam o tempo todo, então o John não tinha muita certeza sobre como estava a situação naquele momento. Apesar disso, eles se mudaram de casa, né? Cada um foi para sua casa, mas eles moravam muito perto, a apenas alguns quilômetros de distância. O John passava metade da semana na casa do pai e metade da semana na casa da mãe. O John Venables sofria muito bullying das crianças da vizinhança. Isso deixava ele constantemente estressado e ele chorava muito. Os professores chegaram a relatar que ele tinha um comportamento bem estranho nas aulas. Ele ficava balançando a cadeira para frente e para trás, ele chegava a se cortar com tesouras ou objetos que ele encontrasse pela sala. E às vezes, quando ele estava muito nervoso, ele chegava a bater a cabeça na parede ou na carteira. Isso atrapalhava o andamento das aulas porque assustava as crianças. E no caso a gente está falando de crianças de 10 anos, né? Então a diretora chamou a mãe do John para conversar e expôs esse problema para ela. Ela disse que em casa ela estava passando pelo mesmo problema, que o John estava sendo muito abusivo com ela e que ela acreditava que isso estava acontecendo porque ele queria muito mudar de escola. Ele queria estudar com os irmãos dele na escola que era especial, porque ele acreditava que lá não tinha bullying, porque afinal existiam várias pessoas com necessidades especiais, era uma diversidade muito maior do que na escola dele. Então elas acreditavam que de fato ele estava fazendo isso para tentar imitar o comportamento do irmão, para conseguir receber atenção por isso e para ter o seu pedido atendido, né, para que ele pudesse mudar de escola. O comportamento do John foi só piorando, até que culminou num dia que ele tentou estrangular um colega usando uma régua. Uma professora precisou tirar ele de cima do colega e ela disse que foi um dos piores casos de agressão na escola que ela já tinha visto. Tanto o Robert quanto o John tiveram problemas na escola e repetiram de ano, então eles acabaram caindo na mesma turma. No início, o John relata que não gostava do Robert, que ele achava que ele era um menino muito encrenqueiro, que podia causar algum tipo de problema para ele. Mas depois a curiosidade foi falando mais alto, eles começaram a se aproximar, e então eles perceberam que eles tinham várias coisas em comum. Os pais deles eram separados, eles tinham famílias disfuncionais, eles tinham uma necessidade muito grande de chamar a atenção. Eles eram piores juntos, por assim dizer. Eles sempre, quando estavam juntos, faziam arte, eles matavam aula, e parecia que um complementava ou atiçava o lado pior do outro. Então agora vamos voltar para o dia que eles foram levados para ser interrogados. Primeiro eu queria ressaltar que a polícia teve uma grande dificuldade com isso, porque nenhum daqueles policiais nunca tinha pensado que ia entrevistar ou interrogar uma criança de 10 anos. Eles não estavam preparados, eles não tinham nem treinamento para isso. Logo no início do interrogatório, o Robert Thompson já começou culpando o John Venables. Ele falou que tudo tinha sido ideia do John, que ele não tinha feito nada, que tudo era culpa do John. No segundo momento, ele ficou bem emotivo e falou que ele implorou para o John devolver o James para a mãe dele, mas que o John não ouviu ele. Os policiais relatam que nessa hora que ele ficou emotivo, ele chorava, mas que não tinha nenhuma lágrima. Parecia um choro bem falso e conveniente. Nesse dia, ele inclusive admitiu que eles estiveram no shopping The Strand no dia que James desapareceu. Ele disse também que eles levaram o James para os trilhos do trem, que ele viu o John Venables agredindo o James, que ele pediu para ele parar, mas ele não parou, e aí ele foi embora para casa e ele não sabia o que tinha acontecido depois disso. O Venables começou o interrogatório mentindo para a polícia. Ele disse que ele e o Thompson não tinham ido ao shopping naquele dia, que eles tinham sim estado juntos, que eles passearam. Ele inclusive contou uma história sobre a tinta azul, que eles estavam brincando e o Thompson jogou tinta azul nele, que mais tarde eu vou explicar para vocês o que aconteceu em relação a essa tinta azul. No segundo momento ele começou a ficar emotivo também, assim como o Thompson, começou a gritar, chorar, falando que eles não tinham feito aquilo, que eles nunca fariam aquilo, e ele olhava muito para sua mãe, a Susan, que estava do lado dele o tempo todo. A mãe dele era muito, muito brava e ela estava bastante nervosa no interrogatório. Então os policiais saíram com ela da sala e falaram que ela precisava se manter calma e pediram para ela e o marido falarem que amavam o John independente do que tivesse acontecido.
Foi só depois disso que ele começou a apresentar um comportamento mais de ajudar a polícia mesmo, de começar a dar pistas sobre isso. Nesse momento, os policiais já sabiam que tinham sido os meninos, mas eles precisavam e queriam uma confissão. E por que eles já sabiam que tinham sido os meninos? Eles tinham evidências. Eles tinham encontrado o sapato do Thompson com uma mancha de sangue, o casaco do John Venables estava com uma mancha azul, que eu ainda vou explicar para vocês, como eu disse antes. E eles conseguiram também uma combinação de impressão digital em uma loja onde uma testemunha afirmou ter visto os meninos junto com James naquele dia. Então, depois de 2 longos dias de interrogatório, o John Venables afirmou para a polícia que eles tinham sim matado o bebê James. Ele admitiu a culpa e pediu que a polícia falasse com a mãe de James que ele sentia muito pelo que eles tinham feito. Então, nesse momento, a gente tinha 2 versões da história. A de Thompson, onde ele falava que sim, eles tinham sequestrado o menino, que tudo tinha sido ideia do John, e que eles levaram ele para os trilhos do trem, que ele viu o John agredindo o James, que ele pediu para ele parar, que ele não parou, então ele foi embora para casa e não sabia o que tinha acontecido. Do outro lado, a gente tem a versão do John Venables, onde ele falou que tudo tinha sido ideia do Thompson, que eles fizeram sim, que eles mataram o James naquele dia. Enfim, um tava jogando a culpa pro outro. Então, finalmente, a polícia começou a descobrir o que tinha acontecido de fato naquele dia 12 de fevereiro. Os meninos contaram que eles estavam no shopping e eles viram o menino James separado da mãe, sozinho, e viram uma oportunidade ali de pegar aquela criança. Eles se aproximaram, conversaram um pouquinho com o James e convenceram ele, porque ele era super sociável, de sair com eles dali. Ele deu uma mãozinha e foi embora com eles. Eles se dirigiram ali ao canal porque o plano inicial era jogar o menino ali e afogar ele. O Thompson jogou ele de cabeça e foi nesse momento que ele machucou a cabecinha e começou a sangrar, inclusive. É bem complicado tudo que vai ser dito daqui pra frente. Então, se você tá assistindo, mas não quer ver os detalhes, agora já começa a ficar um pouco pior. Eles carregaram, chutaram, chacoalharam e por vezes até jogaram o James na estrada durante mais ou menos um percurso de 4 quilômetros. Nesses 4 quilômetros, pelo menos 38 pessoas viram os 3 meninos. E algumas dessas pessoas, elas não só viram os meninos andando ou de mãos dadas, elas viram algumas agressões que os meninos fizeram no caminho e nenhuma dessas pessoas de fato impediu essa tragédia. Eu fico muito brava com tudo isso, eu não sei nem o que pensar em relação a isso. Mas dessas 38 pessoas, 3 pessoas pararam para perguntar o que estava acontecendo. Afinal, o James estava chorando, ele pedia pela mãe em grande parte do caminho e ele estava com um machucado bem grande na cabeça, que estava sangrando. Para a primeira e para a segunda pessoa, os dois contaram a mesma história. Eu não sei se eles já tinham pensado nessa história antes, ou se foi uma coisa que surgiu no momento, mas quem liderou essa parte de manipular mesmo os adultos foi o John Venables. Eles falaram que eles tinham encontrado o James na rua, chorando e pedindo pela mãe, que eles então pegaram um menino e estavam levando ele até a delegacia. Eu não sei que motivo levou essas duas pessoas, a não se meterem na situação, né? Porque afinal eram 2 crianças de 10 anos com uma criança de 2 anos. Mesmo sem pensar que poderia acontecer o que aconteceu, porque eu acho que ninguém pensaria, é um pouco irresponsável, eu diria, no mínimo, deixar 2 crianças cuidando de uma outra criança de 2 anos. Não sei. Mas, de qualquer forma, a terceira pessoa era um conhecido do Venables, de 12 anos, e ele parou os meninos e perguntou por que esse menino tá chorando, por que ele tá sangrando. E aí eles contaram outra história. Eles falaram que aquele menino era irmão do Thompson e que ele tinha caído no caminho e por isso ele tinha machucado a cabeça, mas que eles estavam indo para casa e que tudo ia ficar bem, que não era para ele ficar preocupado. Então o menino também tinha só 12 anos e acabou seguindo o caminho dele naquele dia e não fez nada. Essa história ela é cheia de reviravoltas, então talvez fique um pouco confuso algumas coisas, mas eu acho importante contar alguns detalhes para vocês. Eu acho importante contar sobre o plano original, como que se iniciou essa ideia de pegar uma criança. E por que eles queriam pegar essa criança, o que se sabe, porque nunca vamos saber o real motivo. Bom, em primeiro lugar, o James não foi a primeira criança que eles tentaram sequestrar. Naquele dia mais cedo, eles já tinham tentado sequestrar uma outra criança de 2 anos de idade. Mas a mãe percebeu, achou estranho porque 2 meninos estavam rondando ali seu filho enquanto ela estava fazendo compras, então ela ficou de olho. Em um momento, os meninos tentaram levar o filho dela, mas ela gritou, os meninos saíram correndo e o filho dela voltou. Mais uma pessoa que poderia de alguma forma ter evitado o que aconteceu, informando a polícia, alguma coisa, mas não aconteceu. Enfim,
Eles continuaram ali no shopping, continuaram andando, até que eles viram a outra oportunidade, que foi quando eles viram o James afastado da sua mãe naqueles poucos segundos ou minutos. E aí eles pegaram o James e levaram embora. O plano inicial deles, o plano original mesmo, era jogar a criança que eles tinham pegado, que no caso infelizmente era o James, na frente de um carro ali logo que eles saíssem do shopping, para fazer parecer que tudo tinha sido um acidente trágico e é isso. Isso não aconteceu, eles não conseguiram fazer isso e aí eles foram pro canal. E aí o plano passou a ser afogar a criança no canal. Foi o momento que o Thompson inclusive jogou o James de cabeça, que ele machucou a cabecinha, mas o menino não morreu ali. Eles se dirigiram então aos trilhos do trem. Assim que eles chegaram lá, o Robert e o John começaram a torturar o menino James. E eles fizeram isso de uma forma sádica e horrível. É absurdo, sabe? Realmente vocês vão ver que tudo isso é muito absurdo. Eu ia deixar de fora esses detalhes, eu não ia trazer no vídeo, mas eu entendo que, como eu tô trazendo o caso todo, eu pesquisei bastante, eu trouxe todos os detalhes, eu acho que, bom, é um direito de vocês escolher se vocês querem ver ou não. Então, se você não quer assistir, você vai e pula direto para esse minuto que tá aparecendo aqui, e aí você não vai ver essa parte, vai continuar e a gente se vê daqui a pouco. Se você resolver que você quer assistir, vamos lá. Um dos meninos jogou a tinta azul no James, que eles tinham roubado essa tinta lá no shopping, e é a tinta da qual eu falei que tinha uma mancha no casaco do John. Essa tinta pegou no olho do bebê e ele começou a chorar de dor, claro. E enfim, os meninos começaram a agredir ele, chutar, pisotear, jogar pedras e tijolos. Eles pegaram também algumas pilhas que eles tinham roubado no shopping e introduziram na boca do James, e a polícia acredita que eles introduziram algumas no ânus dele também. Possivelmente o James foi estuprado, porque ele foi encontrado sem a parte de baixo da roupa, mas os meninos nunca admitiram isso, eles admitiram todo o resto, mas o estupro foi um ponto que eles nunca admitiram e eles ficaram muito nervosos quando isso foi falado. Finalmente os meninos pegaram uma barra de ferro de 10 quilos e bateram na cabeça do James com bastante força. Acredita-se que nessa hora ele desmaiou, mas ele ainda estava vivo. O James ele teve 10 fraturas no crânio. O patologista que analisou o corpo dele disse que não era possível determinar qual foi a causa da morte, qual ferimento causou a morte, porque ele tinha tido mais de 42 ferimentos ao longo do corpo. Então, Thompson e Venables colocaram o corpo do James nos trilhos, prenderam a sua cabeça com os tijolos, porque ele ainda estava vivo nesse momento, mas estava desacordado, e deixaram o corpo ali, para que tudo parecesse um acidente. Enfim, um pouco depois, o trem passou e dividiu o James ao meio. O patologista, o perito que analisou, acredita que o James já estava morto na hora que foi atingido pelo trem, mas de qualquer forma isso tudo é uma das coisas mais horríveis que eu já vi. Foi extremamente difícil falar sobre esses detalhes, assim como foi extremamente difícil ler sobre eles. Mas vamos continuar então de onde a gente parou, né? O menino James foi morto com requintes de crueldade, ele foi torturado e ele sofreu muito na mão do John e do Thompson. Robert Thompson e John Venables foram indiciados por tentativa de sequestro e assassinato. Assassinato e sequestro do menino James e tentativa de sequestro do menino que eles tinham tentado pegar mais cedo naquele dia no shopping. Os meninos foram levados então ao tribunal a primeira vez, 10 dias depois do homicídio. Eles foram chamados de criança A e criança B nesse primeiro momento, até porque eles só tinham 10 anos de idade. Nesse mesmo dia, do lado de fora do tribunal, centenas de pessoas se aglomeraram para protestar contra o que tinha acontecido, contra o crime em si e contra a decisão de manter a identidade desses meninos, desses assassinos, em sigilo. As pessoas estavam muito bravas, elas quebraram várias coisas e foi realmente uma grande confusão. Então, no dia 1º de novembro daquele mesmo ano, começou de fato o julgamento do John Venables e Robert Thompson. A sala teve que ser adaptada para o julgamento deles, porque afinal a sala do julgamento ela é projetada para adultos. Nunca imagina-se que uma criança de 10 anos vai estar sentada ali. Então eles tiveram que colocar algumas elevações no chão, de aproximadamente 40 centímetros, para que os meninos pudessem ver e ser vistos durante o julgamento. Aqui na Inglaterra, a idade de responsabilidade criminal é de 10 anos. Então, por causa disso,
e também porque os psicólogos conseguiram provar que os meninos tinham consciência do que eles estavam fazendo e do que era certo e errado, eles foram julgados como adultos. No julgamento, mais detalhes do caso vieram à tona. Quando John saiu de casa naquele dia, ele ia para a escola normalmente, ele não tinha planos de não ir na escola, até porque ele tinha sido escolhido para cuidar dos hamsters da escola durante um recesso que ia ter de uma semana. Então, no final da aula, ele ia trazer os bichinhos para casa. Então, ele estava super animado com isso. Só que quando ele estava chegando na escola, ele encontrou com um Thompson, que deu a ideia deles matarem a aula. E eles faziam isso de vez em quando. E eles foram matar a aula naquele dia. Eles foram então pro shopping, jogaram em fliperama, eles roubaram doces, roubaram brinquedos, aprontaram todos. Até que eles começaram a ficar entediados. E aí surgiu a ideia de pegar uma criança, como eles disseram. A primeira tentativa foi aquela que eu disse pra vocês, do menininho de 2 anos, mas que a mãe percebeu, então a primeira tentativa tinha dado errado. Mas a segunda tentativa, infelizmente, foi bem sucedida. Eles caminharam 4 quilômetros com o James, eles andaram mais de 1 hora, eles foram vistos por diversas pessoas. Só no julgamento foram 38 testemunhas. Então, na verdade, foram muito mais pessoas que viram eles, até porque eles passaram por diversas rodovias movimentadas e eles tiveram bastante tempo para tomar uma atitude correta, só que eles escolheram não fazer. No julgamento veio à tona também que o Thompson, que liderou a parte da agressão e da tortura, que ele foi a pessoa mais violenta, por assim dizer, se é que eu posso falar isso, porque os dois foram absurdamente culpados da mesma forma. E que o John Venables, que teve a ideia de levar o James pro trilho do trem. Então os dois tiveram uma participação tão horrível quanto. Na minha opinião, não tem o bonzinho que foi influenciado pelo mal, apesar de que a mídia e a população acabaram criando uma simpatia maior pelo Venables, porque o Thompson era um menino mais fechado, mais durão. E o Venables, ele era um menino que se mostrava mais sensível, pelo menos nos momentos ali no julgamento, nos momentos que estava em público. O julgamento de Robert Thompson e John Venables durou 3 semanas. Agora os meninos tinham 11 anos e eles foram condenados a 8 anos de prisão, o que fez deles os criminosos, os assassinos mais jovens a serem condenados no século XX. Suas identidades acabaram sendo reveladas depois do julgamento. Eles deixaram de ser a criança A e a criança B e receberam de fato o nome que eles tinham, que era John Venables e Robert Thompson. É uma decisão muito polêmica do juiz do caso, que gerou bastante controvérsia, né? Muitas pessoas foram contra, outras foram a favor, mas de acordo com o juiz, nesse caso, o interesse público anulou o interesse dos acusados. Então, os meninos puderam ser identificados e as suas famílias também, consequentemente, foram identificadas. Enquanto ainda estavam presos, Robert e John receberam novas identidades porque era a única forma de eles terem uma possibilidade de se reintegrar na sociedade. Porque, caso contrário, eles nunca seriam aceitos e eles, inclusive, iriam correr risco de morte. Como eu disse antes, o Robert Thompson e o John Venables receberam uma sentença de 8 anos, o que acabou deixando muitas pessoas revoltadas, porque eles acreditavam que a pena era muito leve pelo crime que eles tinham cometido, eles acharam que era uma pena injusta, inclusive a família do James Bulger ficou muito revoltada com isso. Houve uma pressão popular e a sentença então foi revista, a sentença dos meninos, e passou para 10 anos. Essa sentença de 10 anos também não agradou as pessoas, porque afinal não tinha mudado praticamente nada. Então o jornal The Sun, que é um jornal bem famoso aqui, criou uma petição que foi assinada por mais de 280 mil pessoas, pedindo um aumento ainda maior nessa pena. A petição funcionou e o governo aumentou essa pena para 15 anos de detenção. Muitas pessoas ainda não estavam satisfeitas, mas enfim, essa foi a pena que chegaram. De qualquer forma, como eu disse, essa pena foi declarada pelo governo e a justiça, numa outra decisão mais tarde, proclamou que o governo não tinha o poder de interferir dessa forma na declaração da sentença e revogou essa decisão. Então a pena ficou sendo de 8 a 10 anos mesmo. Pronto, agora eles tinham uma sentença e eles precisavam definir como que eles iam tratar essa prisão dessas crianças, que era uma coisa bem atípica. Bom, eles resolveram que cada um ia ficar em uma detenção diferente, né, em uma unidade de detenção diferente, óbvio. Essa unidade de detenção, ela não era unicamente punitiva. Ela era para punição, privação de liberdade, claro, mas ela era muito focada no processo de reintegração dessas crianças à sociedade, numa tentativa de recuperar essas crianças.
Eu acho que é válido informar que as duas instituições, tanto a que a John Venables ficou quanto a do Robert Thompson, eram instituições para crianças especificamente. Então, em 1999, quando os dois meninos tinham 16 anos de idade, o Tribunal de Justiça Europeu decidiu que na época do primeiro julgamento, os meninos não tiveram acesso a um julgamento justo e imparcial, por causa de toda a cobertura da mídia, por causa de toda a confusão que teve na época. Então, a sentença deles foi revista e, de acordo com a nova sentença, eles teriam que cumprir só mais 6 meses de detenção a partir daquela data. Em junho de 2001, Robert Thompson e John Venables saíram da prisão, eles foram liberados. Os dois saíram de lá com uma nova identidade, novos passaportes, novos históricos médicos, eles eram novas pessoas. Eles tinham uma nova vida, por assim dizer. Eles foram colocados cada um em um lugar diferente e esse lugar era secreto, não era de conhecimento de ninguém, no estilo de um programa de proteção de testemunha. Os dois foram proibidos de manter qualquer tipo de contato entre si. Eles foram proibidos também de tentar entrar em contato com a família de James Bulger e eles foram banidos ali da região de Merseyside, que é uma região aqui da Inglaterra onde tudo aconteceu. Além disso, eles tinham que frequentemente ver um oficial de justiça e reportar o que eles tinham feito. Uma coisa que eu acho bastante interessante e bizarra é que algumas pessoas foram presas aqui na Inglaterra por divulgarem fotos que elas acreditavam serem do John Venables e do Robert Thompson mais velhos. Isso aconteceu ao longo dos anos e várias vezes. A justiça declarava que não podia permitir isso e realmente essas pessoas foram presas porque colocava em risco tanto a segurança dos meninos, do Robert Thompson e do John Venables, quanto das pessoas que eram expostas nessas fotos, porque no caso não eram eles. Foi isso que aconteceu, basicamente, só que ainda não acabou. Bom, o John Venables, ele teve um histórico de reincidência no crime muito grande. O Robert Thompson não tivemos mais nenhuma notícia, se eu estiver enganada alguém pode me corrigir, mas o John Venables, ele reincidiu várias vezes. 9 anos depois de ser solto, né, então em 2010, ele foi preso novamente. A justiça afirmou, né, que ele tinha sido preso, mas eles tentaram de todas as formas encobrir o motivo da prisão. Mas, como vocês podem imaginar, isso gerou um grande alvoroço na mídia e alguns funcionários que fizeram parte, né, dessa prisão e desse processo acabaram divulgando que ele tinha sido preso por posse de pornografia infantil. Não só por posse, mas também por distribuição dessas imagens. Ele se declarou culpado porque ele sabia que era culpado e que ele ia ser de qualquer forma condenado. E a sentença dele foi de 2 anos de prisão. Durante esse novo julgamento, essa nova prisão, veio à tona que o John Venables estava violando os termos da condicional dele desde que ele tinha sido solto. Ele tinha ido várias vezes à cidade onde a família de James morava para beber em bares, e isso revoltou muito a família do James, a Denise principalmente. Porque vocês podem imaginar, ela fala inclusive num documentário que ela podia ter sentado num bar para beber com ele sem saber que era ele, que isso deixava ela enojada. Além disso, foi revelado que o John Venables tinha sido preso mais 2 vezes antes daquela, uma por agressão e a outra por posse de drogas. Nos anos seguintes, o John Venables continuou se envolvendo em confusões e violando a sua condicional. Por 2 vezes, em 2 situações distintas, ele acabou revelando a sua verdadeira identidade e por isso ele teve que ganhar uma nova identidade. A justiça teve que providenciar isso para ele mais uma vez. Então, em fevereiro de 2018, o Venables foi preso mais uma vez por posse de pornografia infantil. Dessa vez, ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de cadeia e agora, atualmente, ele está na cadeia ainda. Ele podia ser liberado incondicional agora, no meio do ano, mas por causa do Covid e da situação toda, o governo está esperando alguns relatórios de psiquiatras para saber se ele representa ou não um perigo para a sociedade, para ver se vão liberar ele incondicional ou não. Quanto ao Robert Thompson, como eu disse para vocês antes, não se tem mais notícia dele, então aparentemente ele foi um caso de sucesso, de reabilitação mesmo. Enfim, eu espero que realmente tenha sido. Bom, esse foi o caso de hoje. Eu tentei trazer os maiores detalhes que eu consegui, todas as etapas. Eu tentei apresentar os fatos de uma forma mais imparcial possível, por mais que por diversas vezes eu tenha me tornado bastante emocional, então eu peço desculpas. E eu queria saber o que vocês acham disso tudo, compartilhem comigo o que vocês pensam, como vocês se sentem, porque esse realmente para mim é um caso muito chocante e é um dos mais tristes e mais fortes que eu já vi nesses anos todos, lendo sobre true crime, sobre crimes reais.
Então eu quero saber a opinião de vocês também. Obrigada por assistir até aqui, se você chegou até aqui, né? Porque o vídeo foi realmente muito longo. E continuem dando like, compartilhando, se inscrevam aqui no canal para vocês ficarem por dentro dos vídeos que eu vou postar. Eu vou postar pelo menos um vídeo por semana. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.